Paz e graça a todos. Queridos, eu queria deixar uma explicação para vocês que ontem, Ontem foi quinta-feira, dia 20, de outubro. E ontem eu acabei não subindo, não gravando o vídeo para dar continuidade da nossa série, Da importância da identidade. Porque ontem realmente eu não estava me sentindo muito bem. E quando todas as vezes que a gente se levanta, para fazer a obra do Senhor, os levantes também são muito grandes. Então ontem eu acabei na parte da manhã, eu acordei muito ruim, não conseguia de fato levantar. E assim, era uma opressão muito grande mesmo. E na parte da tarde eu acabei trabalhando, Trabalhei até tarde e eu não consegui gravar. Mas o Senhor diz que Ele levanta, todo aquele que está cansado, todo aquele que está abatido, É o Senhor quem nos levanta. Então, hoje eu vou estar dando a continuidade e encerrando, essa semana da importância, Da importância da nossa identidade, qual é a importância da nossa identidade em Cristo, qual é o nosso propósito aqui na Terra, ok? Então, quando nós conhecemos, qual é de fato a nossa identidade, Então, o Senhor diz lá na sua palavra, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura, A velha acabou e a nova vida teve início. Então, todas as vezes que nós conhecemos realmente a Cristo, que nós entendemos a nossa identidade, qual é o nosso propósito aqui na Terra, nós já não vivemos mais a nossa vontade, A gente deixa de ser aquela velha criatura que nós fazíamos tudo aquilo que era da nossa vontade, que nós não pensávamos nas consequências, mas que nós levantávamos o nosso ego, E a gente passa a se tornar uma nova criatura. Essa nova criatura, a gente passa a fazer a vontade do Senhor, Porque o Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, E muitas das vezes a gente não entende a vontade do Senhor, porque realmente é doloroso, porque a gente quer fazer a nossa vontade. Mas quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, que nós passamos a entender que nós pertencemos a Ele, Que o Espírito do Senhor habita em nós, porque todo aquele que busca o Senhor é o Espírito do Senhor quem está sobre nós. Então nós passamos a viver a vontade do Senhor. Elissandra, como é que eu vou entender qual é a vontade do Senhor? É através de muita busca, queridos. Não é fácil mesmo, só que assim, é um processo, Então você tem que estar disposto a passar pelo processo. E muitas das vezes isso leva muito tempo, tá? Porque nós achamos que o nosso tempo é igual ao tempo do Senhor, Mas o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Então nós temos que aprendermos a esperar, a entender. E isso como é que a gente vai entender? É tendo intimidade. Nós temos que ter intimidade com Deus, porque a partir do momento que nós temos intimidade com Deus, a gente não pede mais a opinião dos outros, a gente não se importa com aquilo que os outros dizem que nós somos, mas nós passamos a esperar na resposta do Senhor, Naquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E tenha certeza que quando você se rende aos pés do Senhor, que você luta, que você tem fé, o Senhor ele vai te dar as respostas, mas é no tempo dele, Eu queria deixar uma passagem para vocês que está lá em 2 Coríntios também, no capítulo 11, que nos diz assim, ó: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, Então aqui, queridos, o Senhor está nos deixando o seguinte, que todo aquele que busca as coisas do homem jamais conhecerá aquilo que é do Espírito de Deus. Mas se nós buscarmos aquilo que vem do Espírito de Deus, passaremos então a entender, nós nos falaremos não através da carne, mas é de espírito em espírito. No capítulo 12 nos diz assim, lá de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, né? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, né? O 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, ensina, mas com o que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então aqui, queridos, essa é a nossa verdadeira identidade, né? Porque quando nós estamos andando lado a lado com Deus, porque tem pessoas que falam assim pra mim: meu Deus, como é que pode? Mas como é que tu sabe? Como é que tu sente? É você andar em espírito. O Senhor nos diz aqui, ó, na sua palavra, que nós andaremos, né, de espírito em espírito. Então, se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus estará conosco. Porque Jesus, quando ele foi crucificado, ele disse, né? Ele disse para os seus apóstolos, ele deixou essa passagem para nós: não temas, né? Porque eu deixarei o Espírito Santo como consolador de vocês. Então é o Espírito Santo de Deus, né, que age ao nosso favor. É o Espírito Santo de Deus que leva as nossas orações, os nossos choros, né, as nossas angústias direto ao Pai, direto a Deus, né? Porque o Senhor, ele nos fez imagem e semelhança a ele, queridos. Porque assim nós somos em três, né? Assim como Deus é uma trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós fomos compostos do quê? De carne, alma e espírito. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, não somos iguais, né? Porém o Senhor diz que se nós somos imagem e semelhança dele, nós temos que buscar essa semelhança em Deus. Nós temos que buscar esse espírito em Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós buscamos andar nos caminhos do Senhor, entendermos a nossa real identidade, pode vir o que vier, tá? Mas com Deus tudo é mais fácil, tudo se torna mais leve. Se a gente cair, é o Senhor quem nos levanta, né? Pode falar o que falarem da gente, mas quando a gente tem uma promessa, se você realmente tem uma promessa, porque todos nós temos promessas aqui nessa terra, né? Mas se você entregar, confiar, e se foi o Senhor quem falou para você, vai acontecer, queridos. Podem falar o que for, mas se é o Senhor que está na tua frente, não temas. Não temas, e isso o Senhor tem falado todos os dias ao meu coração. Não temas, minha filha, que é eu quem estou contigo. Eu tenho te sustentado até esse presente momento. Porque quantas das vezes nós ficamos angustiados, né? Nós ficamos aflitos, porque às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, a gente escolhe um curso, escolhe uma profissão e o Senhor fala assim: não, eu quero que tu renuncie esse lado, porque eu não quero que tu vá para cá, eu quero que tu vá para cá. Não é para ir para a esquerda, é para ir para a direita. E não é fácil mesmo, mas o Senhor fala assim, ó: eu te pego pela mão, eu te conduzo. Tá doendo? Mas é eu quem vou te lapidar. Eu quero que você seja forjado, formado ao meu caráter, ao meu espírito, porque grandes coisas eu tenho para cada um de vós. Grandes coisas, existem tesouros escondidos que eu vou revelar somente para aqueles que me buscarem. Então, queridos, essa é a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira identidade em Cristo, né? Porque quando nós entendemos e nós sabemos da nossa identidade, a gente começa a ter um posicionamento diferente diante da sociedade. Então, que você possa buscar, descobrir, estar disposto a renunciar muitas coisas que você queira viver para viver o propósito de Deus na sua vida, para que você entenda o que você realmente veio fazer aqui nessa terra, para que você realmente entenda o teu propósito, porque nós viemos para servir, para amar os outros, mas é para servir um ao outro, né? Porque o Senhor diz: de nada adianta tu ganhar o mundo e perder a tua alma, então não vale a pena, queridos. Porém, o Senhor também nos diz que grandes coisas Ele tem para nós aqui. Então, se nós andarmos lado a lado com o Senhor, Ele também nos prosperará em
todas as áreas das nossas vidas. Isso eu creio que o Senhor quer que nós sejamos prósperos, só que nós temos que buscar, né? Buscar esses tesouros que estão escondidos, e o Senhor vai nos lapidando, nos moldando para que Ele possa nos entregar os grandes tesouros. Então, que você descubra qual é a sua identidade em Cristo, qual é o seu propósito aqui na Terra, tenha foco, tenha disciplina, para que você possa correr atrás e entender o propósito de Deus na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana abençoado na presença do Senhor. Amém.